E aí, galera? Novamente, quem tá falando aqui é o Araújo. Possivelmente vocês já devem estar calejados, saber que eu sou dali da parte de projetos dentro da Struct. E hoje eu vou tentar ser um pouco mais breve e sucinto aqui na explicação, porque o assunto ele é muito importante, porém ele é muito denso e eu não posso chegar a um vídeo de 1 hora, né? Que senão acabaria sendo igual ao treino anterior. E, enfim, eu não posso chegar a esse estado. Mas vamos lá. Possivelmente todos os processos ou ações que eu estou fazendo aqui no computador, vocês possivelmente já vão estar calejados, ou vocês deveriam saber já, tá? Essa altura vocês já deveriam saber tudo isso que eu estou fazendo. Então, eu não vou assim ficar explicando esses pequenos detalhes quando por exemplo, esses comandos que eu estou rodando aqui agora, porque eu estou partindo para esse ponto que vocês já sabem eles. Mas, pô, se tiverem dúvida, podem mandar depois, tá? Isso não implica que vocês não possam mandar dúvida depois. Bem, os assuntos que a gente vai falar hoje eles são bem importantes, tá aqui os principais que a gente vai falar. Porém, eu não conseguiria falar eles se eu não tivesse pelo menos 1 hora, um pouquinho mais. Ainda assim, 1 hora seria pouco, porque são assuntos bem densos. Então, alguns assuntos eu vou passar bem por cima mesmo, só para vocês terem uma ideia. Mas alguns, por exemplo, cookies e user context, eu vou dar uma atenção maior, tá? Esses detalhes aqui eu vou deixar para falar posteriormente no aula prática, ou até mesmo com o assessor mexendo no API, vocês vão entender um pouco melhor sobre esse assunto aqui, de login e logout. Mas vamos lá. Assim como eu sei, só tem outras aulas, tá? Gente, se apeguem à documentação, até porque, assim, eu vou simular o papel de vocês aqui agora, até porque, gente, assim, vamos lá. Eu sei o que é um cookie e um custom hook? Sei. Eu sempre vou usar? Não. E quando a gente deixa de utilizar as coisas, a gente geralmente esquece, tá? Então, tipo, eu precisei relembrar o que era cookies para mim relembrar para poder falar um pouquinho para vocês. Então, assim, eu não vou estar o tempo todo com vocês também, né? Então, vocês podem ser que vocês se esqueçam e precisam se relembrar. Então, se atentem a isso que eu vou fazer aqui agora, que é o que vocês têm que fazer, até mesmo quando vocês estiverem trabalhando e pro resto da vida de vocês. Então, vamos lá. Aqui no caso já deixei uma abinha aberta, porque eu estava com problemas aqui nesse código, que ele roda aqui dentro do site, enfim. Para explicar um pouquinho sobre Custom Rook. O que é um Custom Rook? Como o próprio nome sugere, traduzindo um pouquinho aqui para o nosso português, seria nada mais que um hook personalizado, né? Vocês conferem, conferem vocês relembrem agora os 3 hooks básicos, tá? Um vocês não sabem, mas os outros 2 vocês já deveriam saber, que é o use state e o use effect. O terceiro, que é o user context, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje. Mas esses são os 3 básicos e, tipo, qualquer pessoa que perguntar para vocês, vocês têm que saber esses 3 básicos, porque vocês vão usar muito, principalmente em alguns contextos específicos. Mas, vamos lá. Então, o que é basicamente criar um hook personalizado? Você criar um hook tipo use state, use effect, né? Só que personalizado. Então, tipo, você poderia criar tipo um use criação, que ele tem um objetivo muito específico dentro da sua aplicação e você reutiliza ele várias vezes. Observem que eu falei de reutilizar, porque, assim, um dos principais pontos que a gente tem dentro da programação é sempre reutilizar. É sempre você pegar um código e tentar utilizar ele o máximo de vezes, quando necessário, tá? Não vai utilizar também desnecessariamente, mas quando necessário, você utilizar o mesmo código que você já criou. É para isso que você usa basicamente um custom hook, né? Você personaliza um hook ali que você está utilizando muito dentro do seu código, para você não ter que ficar repetindo muito o código, saca? Para deixar o código muito denso. Isso é boas práticas. Então aqui tá, isso aqui, gente, leiam essa documentação, tá tipo assim, gente, pai demais, tá? Tá muito pai essa documentação. Se vocês lerem isso aqui, tipo, uma criança de 5 anos consegue entender isso, tá? Não tá complexo, tá muito simples. Eu tenho dúvida do que esse comando faz. Joga ele na internet, mas isso aqui também é o básico, vocês já deveriam estar sabendo disso. Grande parte das coisas que vocês já deveriam estar sabendo, tá? Então, enfim. Não que vocês não possam ter dúvida, mas ou joga na internet, eu perguntei para algum membro, porque, enfim, eu tenho que ser bem sucinto aqui. Então, eu vou dar uma explicada bem básica do que está acontecendo aqui. Esse código aqui ele está importando, um use state, um use effect, e sempre guardem isso na mente de vocês. Se a pessoa está usando um desses dois, ela possivelmente está trabalhando com alguma coisa de dinâmica, saca? Dinâmica no sentido que a pessoa está mexendo e as coisas estão mudando, saca? Conforme ela vai mexendo. Então, assim,
se atentem a isso, tá? Não são coisas estáticas quando a pessoa está mexendo com isso. Trabalhar com coisas dinâmicas é relativamente um pouco mais difícil que coisas estáticas. Então, sempre relacionem isso com dinamicidade, né? Com coisas que mudam conforme outras coisas vão mudando. Então, o que esse código aqui, né? O que essa função está fazendo? Ela está mudando o status de uma barra, né? E aqui está a nossa barra, né? Que nada mais é do que um quadradinho aqui mostrando online. E como assim online? Aqui no caso, vocês deveriam estar sabendo isso aqui vocês têm que estar cravado no coração, porque isso aqui ele faz o controle aqui basicamente do nosso navegador, né? Entre aspas. Então, por exemplo, aqui ele está pegando a janela. O que é a janela no navegador? É isso aqui, né? Isso tudo. Então, isso aqui é uma janela. Só que abrir aqui outra nova janela. Isso aqui é uma janela, isso aqui é outra. Então, aqui nessa janela, ele está adicionando um evento, no caso não aqui especificamente nessa, né? Nesse escopo aqui, desse arquivo aqui, dentro dessa página. Ele está pegando ali a janela e adicionando um evento. O nome do evento é online. E ele está atribuindo esse evento a uma função, né? Que ele criou as funções aqui, então, enfim, vocês possivelmente devem saber o que é isso. Esse set, enfim, eu não vou explicar. E, assim, ele está adicionando dois eventos, na online e offline, e depois está removendo os eventos. Mas, no fim de tudo, né? O que é esse código todo que ele está fazendo? Ele está verificando se eu estou conectado à internet ou não, tá? E isso é massa. E como é que ele está fazendo isso? Tá? E controlando o estado, os effects, então, enfim. Se eu mostrar mais o código aqui, vocês vão ver que ele está retornando aqui um online desconect, se eu estiver conectado ou não. Isso aqui vocês também já deveriam saber, esse segundo argumento aqui dos effects. Mas vamos testar esse código, né, para ver se ele realmente está funcionando. Vamos aqui na minha internet e vamos desligar ela. A priori, o estado disso aqui deve mudar, né? Tem que mudar. Vai mudar? Ou não? Vamos reiniciar. Calma aí. Que às vezes dá um probleminha. Vamos ver se agora ele vai. Né, que ele tá falando, tente ligar e desligar, observe o estado da bolsa, ele muda, enfim. Deve demorar um pouquinho, mas enfim, isso aqui mudem, depois testem no computador de vocês, acessem esse site aqui para testar, e vocês vão ver que isso aqui muda, tá? Ele vai até falar aqui, ó, qual é a ação que deveria acontecer, ele dá um reconectando, depois eu vou ver se eu consigo dar um corte e colocar, porque eu não sei o que está acontecendo aqui, às vezes rola esses probleminhas na hora de gravar, mas ele basicamente está fazendo o controle aqui para ver se a gente está online ou não. Só que o que acontece? Ele vai criando código, daí basicamente o que está acontecendo? Prestem atenção. Isso aqui é outra função, tá? Isso aqui é outra função. E essa função, basicamente, ela vai inibir esse botão aqui, tá? Ela vai apagar esse botão se eu não estiver conectado à internet. Ele vai colocar um reconnecting aqui e vai apagar e vai te deixar inviável de apertar. Isso se eu tiver sem internet. Se eu estiver conectado à internet como estou agora, esse botãozinho aqui ele vai ficar desse jeito aí. Vou tentar de novo para ver se ele vira um reconnection e apaga o botão aqui. Acho que não vai rolar. Mas testem, tá? Essa documentação aqui, possivelmente vocês vão conseguir ver isso. Inclusive ele está falando aqui, olha, que é para mudar a aparência. Eu não sei porque não está mudando. Enfim, deve ser algum tipo, porque eu estou gravando, possivelmente aí ele não está querendo funcionar só porque eu estou gravando. Mas dando continuidade. Aí, esse aqui é um botão que ele basicamente vai observar se eu estou conectado à internet ou não e vai tomar uma ação, né? Ou ele vai apagar o botão e deixar reconnection, e se eu estiver conectado, ele dá um save progress. A mesma coisa aqui, né? Se eu estiver conectado online, se eu estiver desconectado, ele vai dar disconnection. Então, observe o seguinte. Isso aqui é uma função, e isso aqui é uma função. Resumindo, são dois componentes diferentes. E ele está repetindo o mesmo código nos dois. Isso é legal? Não. Tá? Isso não é legal. Isso não é massa. E é por isso, tá? E é por isso que ele criou, ele criou esse user hook com esse hook personalizado, que é justamente para fazer esse controle de status. E olha o tanto de código que ele simplifica, saca? Então, tipo, sempre prezem por isso, tá? Sempre prezem por simplificar o código.
E levem isso, tá? Pro coração. É basicamente para isso que vocês vão utilizar um hook personalizado. Não necessariamente sempre para isso, tá? Às vezes a gente usa para fazer uma parada mais diferenciada. Às vezes o use state, o use context, o use effect não vai suprir aquilo que a gente quer fazer e a gente quer fazer uma parada diferente. Então, tipo, um user criação para fazer uma criação de algum componente mais complexo, algo assim do tipo. Então, assim, basicamente é para isso que servem os custom hooks, tá? Então, bem, aqui está encerrado o assunto. Abram essa documentação, leiam e façam o que ela está pedindo para vocês entenderem, tá? Façam, senão vocês não vão entender. Então, aqui é o que eu tinha para falar de custom hook. Agora, vamos um pouquinho para o user context, tá? Bem, para o user context, eu vou usar um projetinho meu aqui para explicar que eu já uso o user context. Então, o que acontece aqui é um projeto invite, tá? Inclusive está aqui invite, que a gente vai começar a incluir muito aqui dentro da struct por motivos de eficiência, rapidez, enfim. Eu não vou ficar falando muito aqui sobre isso, mas prezem um pouco mais pela eficiência, é basicamente por isso que a gente usa o invite e não create app. Mas vamos lá. Para que serve um context? Sempre que vocês forem usar um context, cria uma pastinha, tá? Tá aqui, context. E aqui vocês vão criar um arquivo, enfim, JSX ou JS, e vocês vão colocar aqui o contexto, enfim, o que vocês precisam criar de código ali para usar o user context. É a mesma coisa ali que eu falei do user hook, do custom hook, né? Então vocês vão criar uma pastinha, custom hook e colocar o hook ali dentro, tá? Aqui no caso não estou usando nenhum, mas vamos aqui para o user context. Esse é um dos 3 básicos, vocês têm que saber isso. Para que eu uso o user context? É quando eu estou trabalhando com uma variável dentro de um componente e eu preciso alterar essa variável em outro componente. Essa vai ser uma das situações mais comuns que vocês vão se deparar. Por exemplo, um forms. No caso aqui, a declaração de um user context é essa aqui que vocês estão vendo, tá? Tem que declarar desse jeitinho, então. Importa o user context, aqui no caso eu estou usando o user state também, né? Mas importa o React, importa o user state. Aí aqui você vai pegar o React, tá vendo que eu estou portando o React, e vou criar um contexto. Eu estou chamando esse contexto de forms context, beleza? Vocês vão criar um contexto. Aí aqui eu vou criar outra variável chamada provider. Esse provider ele vai limitar o escopo do seu contexto. Então, até onde o seu contexto está abrangente, o quão global ele é. É basicamente para isso que vai servir o provider, para limitar o quão global é o seu contexto. Aí, aqui no caso, eu estou usando o state, tá? Isso aqui vocês já deveriam saber, setando aqui form values como objeto vazio inicialmente. Aqui é para mudar o objeto. E observem, esse código aqui eu não vou entrar tanto assim na explicação dele, porque isso aqui é uma coisa que vocês têm que ter curiosidade e procurar ir atrás. Principalmente esse children aqui, enfim. Esses values aqui, para vocês entenderem, sabe? Forms context provider. Então, é algo que vocês têm que procurar um pouquinho atrás, porque é um pouco mais específico. É como se vocês estivessem procurando uma característica dentro do user context. Então, leia uma documentação. Do mesmo jeito, olha, user context. Exemplo aqui, abre. Aí ele vai falar para tá aqui, vai te ensinar como é que usa tudo, vai te explicar cada coisa certinho. Aqui eu estou falando de forma bem sucinta, enfim, de forma que para vocês utilizarem de forma breve. Basicamente aqui vocês só vão pegar esse código aqui, copiar, tá? Na hora que vocês forem utilizar ali. Procurem entender, tá? Procurem entender o código, não copiem só. E mudar aqui o nome das variáveis conforme vocês acharem melhor. Beleza. Araújo, você criou todo o contexto e tal, mas e daí? Para que isso serve? Tá? É como eu disse. Você vai usar uma variável que está em um componente que é alterado em outro. Tá, mas e tá aqui o contexto. O que eu faço agora? Depois que você criar o contexto, você vai limitar o quão global ele é. Tá aqui. O meu forms provider, tá? Você importa ele aqui, ó, tá? Lá do arquivinho que você colocou lá naquela pastinha. E é aqui que você limita o quão global ele é. Por quê? Se eu colocar o forms provider aqui,
quer dizer que eu posso utilizar ele dentro de todos esses lugares aqui. Então, dentro do header, eu posso pegar aquela variável que eu criei aqui no useContext, que é esse formValues. Eu posso pegar esse formValues aqui e posso utilizar ele aonde? Eu posso utilizar aqui no mainLoad, no header, no roots, eu posso utilizar aqui no footer. Então, eu posso alterar ele em qualquer lugar desses. Porém, se eu pegasse esse formProviders aqui e colocasse ele bem aqui, e colocasse todo esse código aqui dentro desse escopinho aqui, o mainLoading não teria acesso àquele formValues. Saca? Eu não conseguiria alterar o valor da variável formValues se o código tivesse com isso tudo aqui dentro, né, no caso, aqui dentro. Então, o formsProvider serve para você limitar ali mais ou menos, assim, de forma muito enxuta, tá? De forma muito simplória, mas não é bem assim que as coisas funcionam por trás, mas é como se você limitasse o escopo dela ali de forma global, até onde os outros componentes vão poder acessar ela, tá? É basicamente para isso que serve. Mas, beleza. Limitei o escopo dela. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou alterar? No meu caso aqui, deixa eu abrir os componentes aqui, se eu não me engano, é no main moves. Acho que era no card plane, se eu não me engano. Exato, no card plane. Beleza, declarei o escopo lá. No caso, eu estou usando o meu forms tanto aqui no register, se eu não me engano. Isso, eu estou usando o meu forms aqui, tá? E estou usando o meu forms em outros lugares aqui, mas é um código bem extenso, eu acabei, assim, não vou lembrar aqui, porque eu vou me perder muito. Mas eu quero alterar a variável. Eu quero alterar a variável que está onde? Aí eu venho aqui no meu código, lá no context, eu quero alterar essa variável que eu declarei como objeto vazio. Aonde que eu quero alterar ela? Aqui no card plane. Então eu vou pegar, vou importar o meu contexto, que eu defini dentro do escopo do provider. Aí eu vou fazer desse jeitinho aqui, assim como nessa linha de código, mudando o nome das variáveis. E vou alterar o meu valor. E esse valor ele vai ficar alterado globalmente. Globalmente em que sentido? Esse valor, quando ele for alterado, ele vai ficar alterado para todos esses componentes que estão dentro do form provider. Né? Então, se eu alterar aqui no header, o main loading vai estar com a mesma alteração do header. Tá? Então, é basicamente para isso que a gente usa o useContext. É quando a gente quer alterar alguma variável que está relacionada com outros elementos. Assim, vocês vão usar isso sempre? Nem sempre, porque é um recurso que ele é relativamente pesado, tá? Pesado comparado a outras coisas que a gente poderia fazer de forma mais simples. É uma coisa que você pode sim usar e tal. Tenta utilizar em último caso, tenta pesquisar outras soluções. Mas se não tiver nenhuma outra, use context, tá? É assim que vocês vão utilizar. Beleza? Fechou. Aqui é o use context. Aqui vocês podem perceber que, deixa eu até fechar aqui um pouquinho as pastas, que eles falam um pouquinho para a parte de usuário, criando sessão de login, logout. Eu acho interessante, tá? Falar um pouquinho disso na parte mais de API, quando tiver um pouquinho mais da parte de requisição, de autenticação, porque aí sim, tá? Eu vou até solicitar isso na atividade, que vocês criem, tá? Um custom hook utilizando o user context aqui lá no meio do custom personalizado, para fazer esse controle de login, de logout. Eu vou até confirmar com os outros instrutores para ver se isso é algo viável, tá? Então eu não vou abranger isso tanto agora. Mas eu vou falar desse carinha aqui porque, sim, ele é muito importante, até mesmo para a vida de vocês, cotidiano. Vocês vão utilizar sempre? Não, tá? Mas isso aqui é tipo, cara, é muito importante porque economiza tempo, tá? É eficiente, assim, e ajuda muito, tá? Ajuda muito ali no quesito de desenvolvimento. Você evita fazer algum tipo de requisição por meio de cookies, enfim, ajuda. Mas vamos lá. Primeiro eu tenho que ressaltar alguns pontos importantes com vocês. Assim, existem cookies, tá? Cookies, que inclusive é trazido para biscoitos, e local storage. Local storage. Aí vocês pegam e jogam isso aqui no Google. Inclusive, uma atividade vai ser responder a diferença entre local storage e cookies. Por quê? São dois recursos diferentes, têm quase as mesmas funcionalidades,
mas logicamente são diferentes, né? Porque senão não existiria a diferença. Assim, vamos lá. Cookies, né? Cookies são basicamente, pensa assim, você vai armazenar um dado no seu computador de forma temporária. Guardem mais ou menos essa ideia. E no local storage? No local storage você vai guardar, mas sem um prazo de validade. Vai ficar armazenado ali. Enquanto você não apagar ou você desinstalar, vai continuar ali. Tá? Guardem mais ou menos essa ideia. Existem outras diferenças mais notáveis? Sim, existem. Tá? É por isso que eu estou falando para vocês pesquisarem a diferença. Porque se eu fosse falar as diferenças aqui, eu ia alongar mais o vídeo, que não é a intenção. Mas, o seguinte. Vocês têm que saber manipular cookies. Em que sentido? Porque cookies, você guarda os dados ali temporariamente e isso evita que você faça pesquisas mais de uma vez. No sentido de que que nem quando você está fazendo login. Você não precisa ficar fazendo login toda vez se seus dados já estiverem armazenados, tá? De forma segura, tá? É importante fazer isso. Guardar de forma segura ali no cache do seu navegador. Aí quando você for acessar, ele já sabe que seus dados estão lá, ele simplesmente faz o login automático e você não precisa escrever nada. E a mesma coisa pode ser aplicada para requisições. Eu faço uma requisição uma vez para a internet, ele guarda os dados, aí quando eu for acessar o site de novo, ele não precisa fazer a requisição de novo, ele já tem a resposta. Saca? Então, a ideia é mais ou menos essa. Só que esses dados eles são temporários, né? Depois de um tempo eles são apagados e você acessa de novo, ele guarda, enfim, é um ciclo. E basicamente o que eu vou passar aqui é algo, assim, raiz mesmo. Eu não estou utilizando biblioteca, eu não estou utilizando nenhuma stack externa para fazer o controle de cookies, o que possivelmente vocês vão usar, é mais alto provável. Mas o que eu quero explicar aqui é a base, como é que funciona as coisas ali por trás. Bem, aqui eu criei um projetinho VAD, tá? Isso aqui é só para explicar para vocês mesmo, porque se vocês forem tentar rodar isso com um arquivo JS, um HTML puro, direto ali enfim, no navegador, possivelmente vocês não vão conseguir ter essa mesma reação. Então, o que acontece? Tá aqui, eu criei um projetinho, só mexi algumas coisas básicas, e aqui tá o código principal, que é o que a gente tem que focar. Inclusive, eu vou fechar aqui, e vamos lá. Document. Doom, gente, Doom. É o que a gente usa para fazer o controle ali de ações no navegador, evento, enfim. É algo que vocês já deveriam saber também. Através do Doom, a gente está fazendo um controle de cookie, né? Porque basicamente o Doom é um tipo super controlador do navegador. Ele controla quase tudo do navegador. E aqui eu estou pegando um método cookie dele e estou dando um valor a ele. Quando eu faço isso, eu estou criando um cookie no meu navegador. Sugestivamente, eu vou rodar o projeto aqui para vocês, tá? Para vocês acompanharem isso de forma dinâmica. Tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar esse aqui de um lado e deixar o meu VS Code do outro lado. Massa. Então vamos lá. Onde os cookies ficam armazenados no navegador? Fica no cache. Mas como é que eu faço para ver eles? Como é que eu faço para ver essa dinamicidade toda, né? Bem, eu vou vir aqui nas ferramentas do desenvolvedor e vou procurar aplicativos. E aqui já vai estar os meus cookies, né? Lembrando, eu falei que existe o local storage. Traduzindo para o português é armazenamento local. Existem só esses dois? Não, vocês podem ver aqui armazém compartilhado, armazém de cache, de sessão, enfim. Existem N tipos de armazenamento. Aí vocês podem pesquisar para saber um pouquinho mais, mas foquem no armazenamento local e nos cookies, ressaltando aquelas diferenças que eu falei. Mas está aqui, meus cookies, que são os mais importantes. Vocês podem perceber que eles possuem valor, nome, possuem outros atributos também, né? O domínio, que é para você restringir até onde esses cookies eles são visíveis, são acessíveis. O path, enfim. Quer dizer, o domínio é para saber até onde o cookie está associado, né? O path é para determinar até onde ele é visível.
Isso aqui é para determinar a validade dele, enfim, tem tamanho, enfim, existem vários atributos. Vale a pena vocês darem uma pesquisada, tá vendo? Para vocês saberem para que cada um serve, qual é o efeito de cada um ali. Mas a priori vamos aprender a manipular ele, né? Quem tiver curiosidade, procura um pouquinho desses atributos aí. Então, o que acontece? Eu determinei eles aqui, né? Eu criei, tá? Observe a palavra. Eu criei esses cookies aqui, nessa declaração. Nessas duas atribuições. E aí eu queria aqui, para vocês terem mais ou menos uma noção, né? A parte visível para mostrar, tá? Estou mostrando aqui. E aqui eu estou limpando eles, né? Quando eu limpo eles, a priori não vai acontecer nada. Porque eu deixei a função ali de limpar comentada. Então, se eu rodar aqui, ó, eles não apagaram, tá? Eu vou clicar aqui no Clear, tá bom? Para todos verem aqui, ó, Clear, eles ainda estão aqui. Tá um pouco pequeno, porque meu PC é um pouquinho pequeno, mas, ó, tô clicando no Clear, não tá apagando. Então, eu vou descomentar essa linha aqui. Vou dar um reset aqui na página. Vou mostrar os cookies, tá? Eles estão aqui também. E vou limpar. Limpei, beleza? Agora eu vou dar um atualizar aqui e vocês vão perceber que sumiu tudo. Eu apaguei. Tá? E aqui entra algumas ressalvas importantes. Aqui a gente não vai mexer mais, tá? Isso aqui é só para vocês verem onde fica armazenado. Aqui no local storage também existem métodos, tá? Eu vou mostrar um pouquinho aqui. A priori a gente não vai mexer nisso aqui agora, vamos focar nisso. Então, é aqui que a gente vai usar a manipulação dos cookies. Gente, possivelmente vocês não vão fazer algo desse tipo. Isso aqui eu estou te mostrando a raiz. É como as bibliotecas podem utilizar, tá? É como o código nas bibliotecas podem utilizar para implementar os métodos dentro das suas bibliotecas. O que vocês possivelmente podem utilizar? Um JZ Cookies. Tá? Vocês podem utilizar isso, que é uma biblioteca que ele faz uma simplificação disso tudo e te resume a comandos como cookies .set. Então ele faz essa atribuição aqui para você. Por exemplo, existem outros, como você pode definir o tempo que ele fica, o path, enfim. É basicamente isso, tá? O comando ali por trás resume a isso. Só que de uma forma mais abstraída, tá? De uma forma que fica mais fácil de digitar, de você compreender. Aí tudo bem. Como é que eu fiz para apagar aqueles cookies, né? Que basicamente existe um remove aqui, tá vendo? Esse remove poderia se resumir essa linha de código enorme aqui. Tá vendo o porquê das bibliotecas serem importantes? Porque elas resumem bastante, elas ajudam muito. Observem que esse documento.cookie é que tipo de dado? O que ele é? Ele é um array? Ele é um número? Ele é uma string? O que ele é? Nessas horas, é por isso que é muito importante aquela parte de introdução a Ruby, aquela parte lá de APC em Python. Se você for ver, depois dessa parte aqui do código, vocês podem ver um ponto split. E esse ponto split, se vocês se recordarem, ele é um método de strings. Então eu só posso aplicar esse método em strings. Então vocês concordam comigo que isso aqui só pode ser um string. Então ele está te retornando uma string com todos os cookies e está fazendo algumas manipulações de string aqui para poder apagar. Então, assim, sempre tenham esse nível de interpretação para saber que tipo de dado vocês estão lidando, tá? Então, assim, possivelmente, tá? Isso aqui deve estar fazendo alguma manipulação de string por trás para tornar essa geringonça toda aqui, que é tipo, é difícil você entender isso aqui de cara, tá? Você tem que ler, você tem que parar para ler para entender o que está acontecendo. No caso eu não vou explicar, porque é bem grande. Algo que poderia simplesmente ser resumir é isso aqui, né? Isso aqui é facilmente entendível. Então, eu vou ali em cookies e removo um cookie ali, um dado que eu estou armazenando temporariamente, tá? Então, cookies basicamente vai se resumir a isso. Mas também existe o local storage, inclusive. Vamos abrir aqui o nosso console do navegador. E aqui, se vocês podem perceber, ó, inclusive já está aqui essa minha mania de ser emocionado. E existem vários métodos associados a ele, tá vendo? Define get, setter, enfim, isso aqui é importante por causa de PO, se vocês quiserem saber futuramente. Por exemplo, eu posso setar um item aqui, ó. Inclusive, eu estava testando isso, ele seta um item, aí se você for aqui em aplicativo e armazenamento local, você vai ver o meu gato com valor aqui, tá?
Assim como em cookies, possivelmente deve ter vários cookies aqui armazenados, tá? Em todo site, se vocês abrirem, vocês vão ver N cookies sobre várias coisas, ó. Enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque são coisas um pouco mais complexas e vocês têm que parar para realmente entender. Assim como no console, você pode também pegar isso, tá? Assim como armazena, você também pode pegar. Então, se eu digitar aqui, meu gato, ele me digita o valor correspondente. A mesma coisa pode ser feita com os cookies, tá? Lembrando que isso aqui é local storage, né, armazenamento local, que é diferente de cookies. Então, em cookies você pode fazer a mesma coisa, mas aí para você pegar isso aqui, para você pegar um cookie específico, você vai ter que criar outra, vamos dizer assim, outra manipulação, tá? De strings, um pouco diferente dessa aqui, que você poderia também resumir algo do tipo get, tá? Então aqui por trás desse get deve ter uma manipulação de string que te devolve aquele cookie específico. E cookies basicamente vai servir para você armazenar um dado temporariamente, de forma que tipo assim, você possa utilizar ele em outras ocasiões futuras, para você não ter que ficar repetindo mesmas ações, porque isso é ineficiente, tá? Na hora de projetar código, repetir código, repetir ação, fazer a mesma coisa várias vezes, repetir, né? Grave esse termo, repetir é ineficiente, tá? Ações repetidas são ineficientes. Então, assim, sempre se atentem a isso. Mas, assim, a aula é basicamente isso, tá? A gente fecha os tópicos aqui. Esse logout, esse login, eu acho interessante falar na hora que a gente estiver falando um pouco mais de API, na parte de autenticação, relacionada a um pouco de... um pouco com front, né? Que é quando a gente faz a ligação ali com algumas coisas. Então, eu vou deixar isso um pouco mais para frente, relacionado aos custom hooks. Então, foquem nisso, tá? Leiam a documentação de custom hook, por favor. Eu sei que é um pouquinho chato, que é melhor codar, mas vai ter uma aula prática para isso, mas vocês precisam saber o que é isso para não ficar voando. User context também tipo assim, gente, é o básico. Use state, use effect, use context, vocês têm que saber isso. Calejando para qualquer pessoa que perguntar vocês saberem. E cookies, então, nem se fala, porque se eu abrir um site qualquer aqui, sei lá, não, né? MDN. MDC é outra coisa. Geralmente se abre... Aqui não tá... Olha só que bizarro. Geralmente vocês abriram a página pela primeira vez, a pergunta é que vocês querem aceitar o cookie, né? Então, olha só que aplicação interessante. Aí aparece aqui precisa aceitar, aí depois não aparece mais, né? E por que não aparece mais? Porque tem uma variável, tá? Vocês podem observar depois aí. Eu posso tentar procurar aqui com vocês. Que ela armazena que ela armazena uma variávelzinha que basicamente serve para quê? Para ver se você já recusou ou se você já aceitou os cookies. Né? Se você já tiver recusado, aceitado ou fechado a janela, ele não te mostra mais. E se você não tiver aceitado ainda, ou não tiver visto o anúncio ainda, ele te mostra, né? Então, ou para que servem os cookies, né? Então, às vezes até mesmo para anúncio, tá? Anúncio, ADs, cookies, servem para isso também. Então, tem muitas aplicações, inclusive os cookies eles foram criados bem nos primórdios mesmo, assim, eles são criados por hackers, para quê? Para roubar informações, eles criavam os cookies ali para armazenar seus dados e depois pegavam para eles. Então, só que hoje tem uma utilização mais, vamos dizer assim, certinha, tá? Então, basicamente, a aula é isso, tá, galera? Revise esses tópicos que eu falei, pesquisem, vão atrás, porque não vai ter... Assim, não vai ter ninguém o tempo todo para ficar dando as coisas para vocês na mão. Às vezes vocês vão ter que pesquisar por conta própria. E quebrar a cabeça um pouquinho para entender as coisas, tá? Mas a aula é isso. Espero ver vocês na aula prática.